E se tudo o que te ensinaram sobre Deus estivesse errado? Imagine morrer, atravessar para o outro lado e descobrir uma verdade tão poderosa que mudaria para sempre a forma como você vive sua vida. Hoje apresentamos a história de Javier, um homem que morreu em um acidente, mas voltou com uma mensagem tão clara quanto surpreendente. Deus não é o que as religiões ensinam. O que ele viu, o que sentiu e o que aprendeu naquele lugar desafia tudo o que acreditávamos saber sobre o céu, o propósito da vida e o verdadeiro significado do amor. Prepare-se para uma história cheia de mistério e emoção e uma mensagem que você não esquecerá. É hora de ouvir, refletir e talvez começar a ver o mundo sob outra perspectiva. Agora, vamos dar as boas-vindas a Javier, que nos contará com suas próprias palavras o que realmente significa atravessar para o outro lado e voltar. Olá, meu nome é Javier. Sempre fui uma pessoa comum. Vivo em uma pequena cidade, cercada por montanhas, e trabalho como professor de escola primária. Meu dia a dia não tem nada de extraordinário. Acordo cedo, pego minha bicicleta e vou para a escola. Lá, passo as horas ensinando meus alunos, tentando que eles entendam não apenas as matérias, mas também a importância de serem boas pessoas. Suponho que, em muitos sentidos, eu levava uma vida tranquila e previsível. No entanto, havia sempre uma pergunta que me atormentava nos momentos de silêncio. É tudo isso? Há algo além dessa rotina? Do que vemos e fazemos a cada dia? Embora tentasse não pensar muito nisso, por dentro sentia que algo me faltava. Mas nunca imaginei que a resposta chegaria da maneira mais inesperada. Tudo começou uma tarde de primavera. Eu tinha saído da escola cansado, mas satisfeito, pois naquele dia havia conseguido algo especial: ajudar um dos meus alunos mais atrasados a passar um exame importante. Subi na minha bicicleta, como sempre, e peguei o caminho de volta para casa. O sol se escondia atrás das montanhas, tingindo o céu de uma linda cor laranja. Sentia o vento no meu rosto e, por um momento, tudo parecia perfeito. Então, aconteceu. Lembro de ouvir o rugido de um motor se aproximando rapidamente. Antes que eu pudesse reagir, senti um impacto muito forte. Tudo aconteceu em um segundo. Minha bicicleta voou e eu com ela. Meu corpo colidiu contra o pavimento com uma força que eu nunca imaginei que poderia suportar. A dor foi insuportável, como se cada osso do meu corpo estivesse se quebrando ao mesmo tempo. Mas, de repente, algo mudou. Num instante, deixei de sentir dor. Tudo ficou em silêncio, como se alguém tivesse desligado o mundo. Abri os olhos, confuso, e a primeira coisa que vi foi meu próprio corpo caído no chão, cercado por pessoas que tentavam me ajudar. Eu não entendia o que estava acontecendo. Quis me mover, gritar, pedir ajuda, mas nada funcionava. Foi então que eu senti. Uma espécie de energia calorosa começou a me envolver, como se algo estivesse me envolvendo e me levantando ao mesmo tempo. Não era medo que eu sentia, mas uma paz absoluta, uma calma que nunca havia experimentado antes. Tudo ao meu redor começou a se transformar. O cinza do asfalto e o caos do acidente desapareceram, como se alguém tivesse trocado de cenário completamente. Agora eu estava em um lugar cheio de luz, mas não era uma luz normal. Essa luz era viva, quente e parecia ser feita de amor puro. As cores ao meu redor eram tão intensas e bonitas que não consigo descrevê-las em palavras. Era como se cada tom contasse uma história, como se cada matiz tivesse um propósito. E o silêncio não era um silêncio vazio, mas um cheio de paz, acompanhado por uma espécie de música que não vinha de lugar algum em específico, mas que eu podia sentir dentro de mim.
Foi então que eu a vi. Uma figura começou a emergir daquela luz, e o que senti ao vê-la mudou minha vida para sempre. Não conseguia distinguir claramente seu rosto a princípio, mas à medida que se aproximava, sua presença me envolveu em uma sensação de amor tão puro que não pude conter as lágrimas. Eu não precisava de palavras para saber quem era. Eu soube instantaneamente. Era Deus. Mas não era o Deus que me ensinaram na igreja quando era criança. Não havia tronos dourados nem julgamentos severos. Não havia um ser distante, inalcançável. O que encontrei foi um amor tão imenso, tão perfeito, que qualquer ideia que eu tinha sobre ele foi pulverizada. Naquele instante, era como se toda a minha vida tivesse buscado isso, este momento, esta conexão. Deus olhou para mim com uma compaixão infinita e, embora não movesse os lábios, suas palavras ressoavam dentro de mim, como se estivessem sendo gravadas nas profundezas da minha alma. Javier disse, e sua voz não era um som, era algo que eu sentia dentro de mim. Você chegou aqui porque precisa lembrar de algo que esqueceu há muito tempo. Eu estava completamente sobrecarregado. Mal conseguia falar. Mas, finalmente, consegui perguntar. Lembrar do quê? Por que estou aqui? Deus sorriu, e seu sorriso era como um amanhecer após uma noite escura. Por que você esqueceu quem realmente é? Quero mostrar a você o que significa amar e viver, não como te ensinaram as religiões, mas como foi projetado desde o início. E justo naquele momento, tudo mudou novamente. Uma série de imagens começou a aparecer diante de mim, como se eu estivesse assistindo a um filme da minha vida. Mas isso não era apenas uma revisão do que eu havia feito. Era muito mais profundo. Eu podia sentir as emoções que havia causado em outros. Lembrei-me daquele dia em que ajudei um idoso a atravessar a rua e senti sua gratidão como se fosse minha. Então vi o dia em que discuti com meu irmão e senti sua dor e frustração como se fossem minhas também. Foi então que entendi algo que me mudou para sempre. Cada ação, cada palavra, cada decisão que tomamos tem um impacto nos outros. Estamos todos conectados de uma forma que nunca havia compreendido antes. Enquanto via aquelas imagens da minha vida passando diante de mim, senti que estava aprendendo algo que não me ensinaram em nenhuma escola ou igreja. Cada momento, cada interação que tive estava conectado a um propósito maior. Não se tratava apenas de mim, mas de como minhas ações, grandes ou pequenas, afetavam os outros. Uma imagem em particular ficou gravada na minha mente. Era uma tarde qualquer e eu estava sentado na minha mesa, revisando as tarefas dos meus alunos. Minha mãe me ligou pedindo ajuda com algo simples: consertar uma cadeira que havia quebrado em sua casa. Naquele momento, eu estava tão concentrado no meu trabalho que respondi de má vontade e acabei dizendo: não tenho tempo agora, farei depois. Mas esse depois nunca chegou. Um tempo depois, minha mãe adoeceu e eu nunca tive a oportunidade de consertar aquela cadeira, nem de demonstrar o quanto a amava. Neste lugar de luz, não senti culpa nem reproches por essa decisão. O que senti foi tristeza, mas uma tristeza que vinha acompanhada de compreensão. Era como se Deus estivesse me mostrando, não para me castigar, mas para me ensinar. Sua voz voltou a ressoar dentro de mim. Javier, cada momento é uma oportunidade para amar. Não sempre nos damos conta, mas as coisas pequenas, os detalhes que parecem insignificantes, constroem o amor mais verdadeiro. Aquele dia não se tratava de uma cadeira, mas de mostrar à sua mãe que você estava presente para ela. Eu chorei ao ouvir essas palavras, mas não eram lágrimas de desespero.
Eram lágrimas de libertação, como se o peso de anos de arrependimento estivesse se dissipando. Foi então que comecei a entender que este lugar não era apenas um espaço de paz, mas também de aprendizado. De repente, as imagens da minha vida começaram a mudar. Agora eu via momentos em que havia feito coisas boas, momentos que até mesmo eu havia esquecido. Lembrei-me de um aluno que havia chegado à minha aula cheio de inseguranças. Todos os dias ele chegava calado, com o olhar perdido, como se estivesse carregando algo muito pesado para uma criança da sua idade. Um dia fiquei depois da aula para falar com ele. Não fiz nada extraordinário, apenas o escutei. Mas em este lugar senti o impacto daquela ação simples. O que para mim foi mais uma conversa, para ele foi um momento que o ajudou a acreditar em si mesmo. Deus me falou novamente. Isso é o amor Javier. Não requer sempre grandes gestos ou palavras grandiosas. Às vezes o amor está nos momentos pequenos, em estar presente para os outros. Naquele instante, senti algo dentro de mim que nunca havia sentido antes. Uma conexão profunda, inquebrantável, com tudo e com todo. Era como se o universo inteiro fosse feito de fios invisíveis que nos uniam. Cada ação, cada palavra, puxava esses fios, afetando todos ao meu redor. Até mesmo aqueles que eu não conhecia diretamente. Quis ficar ali para sempre. A paz, o amor e a compreensão que sentia eram tão imensos que não conseguia imaginar voltar ao caos do mundo. Mas Deus tinha outros planos. Javier, ainda não é seu momento, disse suavemente. Você precisa voltar. Tem muito a fazer, muitas pessoas para amar e um propósito a cumprir. Não quero voltar, respondi, com lágrimas nos olhos. Este lugar, este amor, nunca havia sentido algo assim. Deus sorriu com infinita ternura. Eu sei, mas agora que você experimentou, pode levar um pedacinho disso com você. Pode viver sua vida de uma forma diferente, ajudando os outros a lembrar do que você aprendeu aqui. Antes que eu pudesse responder, tudo começou a mudar. A luz começou a diminuir e a música que me envolvia se tornou um murmurinho distante. Senti como se estivesse sendo puxado para trás, como se algo me puxasse de volta ao lugar de onde tinha vindo. Então, de repente, tudo voltou. Abri os olhos lentamente e a primeira coisa que senti foi o peso do meu corpo. A dor era tão intensa que por um momento pensei que não conseguiria suportá-la. Mas então, algo dentro de mim me deu forças. Olhei ao meu redor e vi as luzes brancas do hospital. Ouvi o bip constante das máquinas que monitoravam meus sinais vitais e as vozes preocupadas dos médicos e enfermeiros que se moviam ao meu redor. Eu estava vivo! Na minha mente, as imagens do que havia experimentado ainda estavam frescas, como se tivessem acabado de acontecer. Aquele lugar de luz, o amor imenso que senti, as palavras de Deus, tudo estava gravado na minha alma. Eu queria me apegar a essas lembranças, mas ao mesmo tempo, sabia que agora algo novo começava. Deus me enviou de volta com um propósito, e eu não podia perder tempo. As semanas que se seguiram foram difíceis. Meu corpo estava quebrado. Tive que me submeter a várias cirurgias e aprender a andar novamente. Houve dias em que a desesperança me atacava. Dias em que me perguntava por que tinha que voltar. Mas sempre que aquela escuridão tentava se apoderar de mim, eu lembrava o que Deus me havia mostrado. Cada momento é uma oportunidade para amar. Eu repetia para mim mesmo uma e outra vez. Pouco a pouco, comecei a entender como aplicar esse ensinamento na minha vida diária. A primeira coisa que fiz quando saí do hospital foi visitar minha mãe. A abracei com força, sem me importar com o que ela pensava.
Peço desculpas não apenas pela cadeira que nunca consertei, mas por todas as vezes em que não estive presente para ela. No começo não entendia por que estava tão emocionado, mas com o tempo, acho que ela também sentiu a mudança em mim. Voltei ao meu trabalho como professor, embora tenha sido um processo lento. Quando finalmente retornei à sala de aula, percebi que já não via meus alunos da mesma maneira. Antes, eu os via como crianças que precisavam aprender matemática ou língua. Agora os via como almas únicas, cada uma com suas próprias lutas, medos e sonhos. Comecei a ouvi-los mais, a me interessar por suas vidas fora da escola. Um dia, um deles, um menino que costumava ser sempre quieto, me disse: "Professor, você é como um pai para nós." Essas palavras me fizeram chorar. Não foi fácil explicar para os outros o que havia vivido. Algumas pessoas me ouviam com interesse, outras com ceticismo, e algumas simplesmente não sabiam o que dizer. Mas não me importava se me acreditavam ou não. Sabia que minha missão não era convencer ninguém, mas viver de acordo com o que havia aprendido. Comecei a conversar mais com as pessoas ao meu redor. Antes, eu era o tipo de pessoa que sempre estava apressada, com a mente ocupada no trabalho ou nos problemas do dia a dia. Agora eu parava para cumprimentar, perguntar como estavam e realmente ouvia suas respostas. Às vezes, uma simples conversa podia mudar o ânimo de alguém, e isso era suficiente para mim. Também decidi ajudar além do meu círculo próximo. Me ofereci como voluntário em um restaurante comunitário, algo que nunca teria feito antes. Conheci pessoas que passaram por situações muito mais difíceis que a minha e aprendi que o amor e a empatia podiam transformar até mesmo as vidas mais quebradas. Era como se cada ato de bondade, por menor que fosse, me reconectasse com aquele amor infinito que havia experimentado em meu encontro com Deus. Mas não foi tudo fácil. Houve momentos em que me sentia sobrecarregado pelas exigências do mundo, pelas expectativas dos outros e pelos meus próprios medos. Nesses momentos, fechava os olhos e me lembrava do que havia sentido naquele lugar de luz. Essa conexão nunca me abandonou, e toda vez que a buscava, a encontrava dentro de mim. Um dia, enquanto caminhava pelo parque perto de casa, vi um homem sentado em um banco. Ele tinha a cabeça baixa e as mãos cobriam seu rosto. Parecia estar passando por um momento muito difícil. Eu me aproximei dele sem saber exatamente o que dizer e simplesmente perguntei se ele estava bem. No começo, ele não respondeu, mas depois de alguns minutos, começou a falar. Ele me contou sobre os problemas que enfrentava em sua vida e eu simplesmente o ouvi. Não lhe dei conselhos, não tentei resolver seus problemas, apenas estive lá para ele. No final, ele me olhou e disse: "Obrigado, você não sabe o quanto eu precisava que alguém me ouvisse hoje." Aquela noite, enquanto me deitava para dormir, pensei nas palavras de Deus. Às vezes, amor está nos pequenos momentos. Ele estava certo. Eu não precisava fazer grandes coisas para fazer a diferença. Eu só precisava estar presente, ser consciente dos outros e agir com amor. Agora, a cada dia, acordo com uma pergunta em mente: como posso amar hoje? Eu nem sempre tenho a resposta imediata, mas aprendi que às vezes basta um sorriso, uma palavra gentil, ou simplesmente estar disponível para aqueles que precisam de mim. Talvez você esteja se perguntando: por que estou lhe contando isso? Por que abrir meu coração e compartilhar algo tão pessoal, tão profundo? A resposta é simples. Porque quero que você saiba que você também faz parte de algo muito maior do que imagina. Durante muito tempo pensei que minha vida era insignificante, que meus dias não tinham propósito além da rotina, mas eu estava errado.
Aprendi da maneira mais inesperada que cada ação, cada decisão importa. Que todos estamos conectados por fios invisíveis que nos unem e que cada pequeno ato de amor que fazemos tem um impacto que vai muito além do que podemos ver. Talvez nem sempre notemos, talvez nem percebamos no momento, mas cada sorriso, cada palavra gentil, cada vez que ouvimos alguém, estamos fazendo a diferença. Você não precisa ter uma experiência de quase morte como a minha para entender isso. Você não precisa chegar à beira do abismo para perceber que o amor é a força mais poderosa que existe. Mas às vezes esquecemos disso. Nos perdemos no estresse, na correria, nas preocupações do dia a dia e paramos de ver o que realmente importa. Por isso, quero te convidar a fazer algo comigo. Tire um momento agora mesmo para pensar nas pessoas que estão ao seu redor. Talvez sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você disse a eles o quanto os ama? Quando foi a última vez que você realmente os ouviu sem distrações, sem pressa? Porque essas coisas, esses pequenos momentos de amor e conexão, são o que tornam a vida valiosa. Quero que você saiba que sua vida tem um propósito, mesmo que você não consiga ver isso agora. Você é importante e tudo o que você faz tem um impacto. Talvez você nunca conheça todas as pessoas que tocou com suas ações, mas eu te garanto que elas estão lá. E se algum dia você sentir que sua vida não faz sentido, lembre-se disto. Amar é o seu propósito. Amar e ser amado é o que nos conecta a todos. Se esta história de alguma forma tocou você, se algo do que eu disse ressoou no seu coração, quero pedir um favor. Compartilhe esta mensagem com outra pessoa, talvez com um amigo, um familiar, ou até mesmo com alguém que você sinta que precisa de um pouco de esperança. Nunca sabemos quem pode estar passando por um momento difícil e quanto eles podem precisar ouvir algo assim. No final do dia, não se trata do que acumulamos nem dos títulos que alcançamos. Trata-se de como amamos, de como vivemos e de como fazemos do mundo um lugar um pouquinho melhor para aqueles que nos cercam. E isso foi o que aprendi no dia em que morri e conheci Deus. Obrigado por ouvir minha história. Espero que de alguma forma também tenha tocado seu coração. E agora eu te pergunto diretamente: o que você faria se soubesse que cada instante da sua vida tem um propósito? Que cada gesto, por menor que seja, pode fazer a diferença no mundo de alguém? Se esta história tocou você, se fez você refletir ou abriu seus olhos para algo que você não tinha considerado antes, quero te convidar a dar o próximo passo. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise, alguém que talvez esteja buscando respostas ou simplesmente esperança. Nunca sabemos como uma história pode mudar uma vida. Além disso, se este conteúdo ressoou com você, peço que curta este vídeo e se inscreva neste canal. Aqui continuamos compartilhando histórias que nos conectam com o que realmente importa, com o invisível, mas essencial. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas publicações. Agora me diga, o que você acha do que aconteceu com Javier? Você acredita que nossas ações estão conectadas por um propósito maior? Quero ler sua opinião nos comentários. Compartilhe isso, porque esta comunidade cresce e se enriquece com o que cada um de vocês traz. Lembre-se disto: cada dia é uma nova oportunidade para amar, perdoar, para ser a melhor versão de si mesmo. E nunca esqueça que cada pequeno ato de amor, mesmo que você não veja, deixa uma marca que transcende o que podemos imaginar.
Obrigado por fazer parte desta mensagem e por nos ajudar a levar esperança, reflexão e amor a quem mais precisa. Você também é parte de algo maior.